agora tá esquisito, hein? Tá esquisito no cabelo. É sem cortes? Tá sem corte. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal. A gente tá aqui animadão, feliz, mas assim, pensando em coisas. Pensando em muitas coisas, o que deu inclusive animação na gente. A gente vai dar uma viajada aqui. Eu peço para que você acompanhe o raciocínio desse vídeo. Sem esquecer de dar um like maneiro aí, sempre lembrando que é democrático, like ou dislike. Vamos devanear agora, tá? Sobre coisas que estamos pensando, né, Gabriela? Sobre o que estamos pensando? Eu não sei qual é o tema do vídeo, a gente tá me pegando de surpresa. Não, mas é sempre assim, a gente liga a câmera e sai trocando ideia. Se acompanhar, acompanhou. Não acompanhou, né? Ficou pra trás, aquela história. Não, é que a gente tá discutindo muitas coisas aqui em casa, né? É só o que a gente faz também, né? Porque a gente tá preso em casa, a gente não sai, a gente fica em casa. Antes de começar essa discussão toda, você tem a impressão de que só você tá na quarentena? Eu tenho certeza que só eu tô na quarentena, mas eu tenho certeza absoluta disso. Não tenho dúvidas. Gente, outro dia eu vi fotos de uma pessoa que postou do shopping. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu não tenho dúvidas. E aí eu fico pensando, será que só eu sou a louca? Mas tudo bem, deixa eu ser louca em casa, tá tudo certo pra eu mim acho ser louca que a gente em tá casa. meio louco, assim. Será que... Gente, me informa se eu tô muito louco. Porque, assim, eu vejo jornal, eu me informo, encontro as estatísticas, né, e tal. E assim, eu ainda tô, já há alguns dias, tentando entender por que abriu o shopping. Porque foi dia dos namorados, obviamente. Por isso que eu abri um dia antes do dia dos namorados. Enfim, eu acho que isso tem a ver com o que a gente está pensando, que é assim, eu gostaria, caso você tenha filho ou tenha crianças, né, sendo criadas próximas de você, encontre uma linha de raciocínio para o que vamos falar. A Gabriela já vai se inteirar agora do que eu gostaria de discutir nesse Sem vídeo. spoilers, é isso? Exato, que é assim... você já tem... Sabe aquela história de que uma maçã podre no meio da macieira acaba virando... É verdade isso? É um fato? Esse ditado? Então, eu não sei se é um fato, mas tem algumas maçãs podres que são colocadas numa espécie de bolha ou plástico e acabam, né? Apodrecendo as outras. Apodrecendo deixando as outras nojentas. Não. No caso do plástico, não, né? Não? Obviamente, porque aí o plástico não permite Entendi. que isso aconteça. Entendi o desenho. Entendeu a metáfora? Tá entendi. tocando meu telefone, gente. Eu não vou atender. É meu amigo Balola. Balola, desculpa, não vai dar pra te atender, mano. Mas depois ele te liga, Depois eu não te se ligo. preocupa. O que acontece? Aliás, Balola está no centro da discussão. Que é assim, você já parou para pensar que a gente, mesmo, por exemplo, eu e a Gabi, né, a gente tem pensado muito sobre as meninas no meio, onde a gente está vivendo e como a gente está vivendo e tal. E eu fico pensando assim, que referências... É difícil falar sobre isso sem ofender. E entenda, não é a minha intenção ofender. Mas eu tenho... meu campo de visão está abrindo um pouco para o que é de fato o Brasil. E porque eu tenho estudado muito, tenho lido bastante coisa. E cara, eu estou chegando à conclusão de que a gente, sem querer, tudo isso que a gente já viveu, já regrediu o Brasil cerca de 20 anos. Né? Então, mas será que o Brasil já não era esse lugar e a gente... Só não enxergava? Não enxergava, porque assim, a gente tinha também esse lugar de fala, que assim, a gente falava alguma coisa, tal, para família, amigos próximos que não concordam com a gente, são mais conservadores, tal, eles falavam, que vocês são artistas. Então a gente sempre teve nesse lugar de, deixa eles podem falar esse tipo de besteira aí, porque eles são artistas. Né? E agora... a gente entendeu que não é só porque a gente é artista, que a gente tem uma mentalidade mesmo mais progressista, né? Mais ligada ao que está acontecendo no mundo e não só na província Brasil, você entende? Então talvez seja esse Eu acho que o que me preocupa é mais as pessoas, de verdade. Não o Brasil, não estou falando do país Brasil. O Brasil é incrível, eu sou apaixonado pelo Brasil. Porém, é assim... O grande lance é que as pessoas eu tenho me decepcionado muito com as pessoas, sabe? E até onde elas podem ir
e o nível de violência também que a gente vive e que a gente vai aos poucos se habituando. O nível de preconceito que tá voltando agora com tudo e as pessoas não têm mais vergonha de falar, né? Porque elas se veem, de certa forma, espelhadas. Representadas. Né? E que tipo de pessoas isso vai gerar? Então eu estou olhando para o Brasil, que é hoje, e o que vai se tornar o Brasil daqui a um tempo. Certamente o que a gente já viveu na educação já trouxe uma regressão de 20 anos que a gente conquistou, com certeza para a gente retomar do ponto onde a gente parou, né? Que assim, a gente estava começando a evoluir numa construção... Ainda estava longe mas estava começando. Mas já tinha um estava iniciado, né? E aí, de repente, veio, travou, a gente regrediu 20 anos e a minha sensação, às vezes, é que a gente vai demorar 40 para conseguir voltar, sabe, a pensar num nível que seja considerado... Nossa, assim, me veio uma lembrança na cabeça. Eu, quando fiz intercâmbio, eu tinha 16, 17 anos, né? Faz o quê? 20 anos isso. E o Brasil ainda era visto, há 20 anos atrás, como Amazônia, assim. Então, chegavam a me perguntar, por exemplo... Lembra que, assim, isso é pré-internet, tá, gente? O máximo que tinha era ICQ, tá ligado? Era, tipo, o auge de você conversar com pessoas fora do país, assim. Faz 20 anos. Mais até. E me perguntavam se eu tinha elefante. Esse era o nível do conhecimento que se tinha do Brasil. A gente passou isso. A gente ultrapassou isso. Sabe, assim, a gente chegou num lugar em que a gente conversava com o mundo, que a gente dialogava com o mundo, que a gente tinha o mesmo fluxo de pensamento, sabe, assim, e de repente... A gente voltou a ser dono de elefante. E eu posso incluir ainda a esse pensamento uma consciência que eu percebo na nossa geração hoje. Quando a gente fala coisa de 20 anos, parece assim, nossa! 20 anos! 20 anos foi ontem. Foi agora. Foi ontem. Gente, 15 anos foi ontem. Você entende? No sistema, né, de compreensão do que é o mundo, enfim... e das relações humanas e da evolução científica. Nossa, evolução científica, foi o que eu falei. Não tinha, há 10 anos atrás a gente não conhecia a internet como a gente conhece hoje. Há 20 anos atrás não tinha celular. Você entende? Que assim, eu tava nos Estados Unidos morando lá e eu falava com a minha mãe no telefone de casa, por e-mail no máximo, o ICQ era assim, só tinha um computador na casa dos meus pais lá nos Estados Unidos, e era isso. Hoje em dia, cara, até fazer intercâmbio é mais fácil, você entende? Você tem até mais facilidade, você nem precisa talvez sair do Brasil para morar um ano fora, para aprender outra língua, entende? Você tem muito mais acesso eu preciso que vocês entendam que a gente não está falando mal do Brasil sobre hipótese alguma, eu amo o meu país. Mas eu percebo que, de certa forma, se a gente olhar com amplitude para o brasileiro hoje, e pensando que a gente está falando só de 20 anos para trás, agora vamos pensar 10 para frente, a Manu vai ter 16. A Nina vai ter 13. E é a idade em que você começa a se desprender, mais ou menos, vai lá pelos 12, 13, você começa a se desprender das ideias que te foram impostas a essa bolha, a esse plástico, né, que te envolvia. Ou a sua família. Você começa a conhecer pessoas diferentes, você começa a conhecer ideias verdadeiramente diferentes, e você tem um ímpeto de se jogar na vida e, de certa forma, se arriscar. Eu não sei, e hoje eu tenho me perguntado, se eu quero que as minhas filhas vivam isso hoje, mesmo onde a gente está, como a gente está, e para onde a população brasileira e a sociedade geral, de forma geral está indo. Vou fingir que não está passando um avião aqui, que vocês não estão escutando nada. Eu vou continuar falando, tá, gente? Nossa, não tem como. Tudo bem, não dá pra entrar em casa, né, avião? Porque a gente está gravando sem cortes, então é essa pegada. Em resumo, eu penso que até eu vou convidar vocês a assistir o último vídeo e alguns comentários que surgiram, que eu não vou mais apagar, no vídeo que a gente fala sobre o áudio do PC Siqueira. O nível de agressividade, o nível de ataque
Sem nem terem visto o vídeo, sem nem né? saber do que estavam falando. Não viram o vídeo. Obviamente, centenas de pessoas que não viram, não assistiram o vídeo, e como elas se comportaram ainda me trouxe mais a certeza disso. Que é as pessoas no seu computador, atrás da tela, elas na verdade, não é que elas se escondem, elas se revelam. E é isso que é tão assustador. Elas se revelam. É O isso pensamento, que é tão assustador. às vezes a gente fala, não, mas as pessoas estão distantes. Não estão, não. Essas pessoas estão aí do seu lado, que pensam assim, que são radicais e que pedem a morte das pessoas e, enfim, e tudo. E que querem que queimem o Congresso. Elas estão muito próximas. Eu vou dizer mais, elas estão na sua família. Você entende? E isso está me trazendo um questionamento para quando a gente tira a base da ideia de que a principal função hoje na minha vida é trazer benefícios e experiências agradáveis para as minhas filhas, eu percebo que o ambiente onde eu estou inserido hoje talvez não seja adequado. Esteja Por tóxico mais demais, né? que eu seja uma pessoa livre de determinados parâmetros e tal. E se renovando, e se reinventando, e se buscando evoluir de alguma forma. Todos os dias, né? Eu vejo que eu fui esse fruto do meio onde eu vivi. E eu percebo que talvez eu não queira que minhas filhas sejam fruto desse meio hoje, social. Porque a desconstrução é muito mais difícil, é muito mais difícil. Eu sei o quanto eu ainda trabalho hoje, aos 40 anos, a minha cabeça para conseguir brigar com preconceitos que estão imbuídos na minha construção, estão no meu DNA, então, sabe? E eu ainda tenho que lutar contra tudo isso. E olha, tudo bem, a gente se coloca no nosso lugar de branco privilegiado, de hétero privilegiado, da família Doriana, sim, a gente entende isso. A gente entende, mas mesmo assim a gente tem que se desconstruir, a gente tem que evoluir. E eu percebo que hoje, para onde estamos indo, talvez não seja um lugar muito feliz. O que você pensa disso? Você concorda comigo? Como você vê o Brasil para os nossos pequenos hoje, daqui a 10 anos? O que é ser livre, né? O que é lidar com, sabe, com um com país, o diferente. O que é aprender a conviver com pessoas que pensam diferente de você, sem querer matar essa pessoa. Né? A gente tá nessa pegada. Era para ser um vídeo feliz. Era assim. Acredita em mim. A gente tava feliz. Mas aí quando a gente começa a pensar para onde está indo a coisa, a gente fica um pouco assustado. Eu quero saber de vocês, daqui a 10 anos, como é que você imagina que vai estar a educação, a estrutura social do Brasil? Econômica. Como é que vão estar os pobres? Como é que vão estar as pessoas que precisam de hospital? Como é que vão estar as pessoas que precisam de escola? Como é que vai estar o transporte? Como é que você acha que vai estar acontecendo o pensamento do brasileiro médio, vamos pensar assim, né? Que é a nossa régua. Quem elege, né? É a régua, né? Que é quem elege, a maioria, né? E como é que você vê esse Brasil daqui a 10 anos? Essa é a pergunta que eu gostaria de discutir com vocês aqui, porque acredite, se vocês forem bastante coerentes, a gente vai dar um chute em muita coisa que a gente tem feito aqui. Eu acho que sim, a gente já está nesse processo. Vocês podem ajudar muito. É isso, não esquece de deixar esse like maneiro. É isso. É isso? É isso. Tem alguma coisa para agregar? Porque eu falei nos últimos 2, 3 minutos do vídeo sem parar. Não, eu tô mais na fase de absorver tudo que tá acontecendo mesmo e não tá fácil. Às vezes é bom não se expressar, porque senão você acaba cometendo alguma agressão. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.